Hoje nós iniciamos a nossa aula de língua portuguesa, efetuando a correção da lição de casa, tá? Na página 47. Vou fazer uma observação aqui para vocês, referente à utilização do R e do dois R's, né? O que acontece, gente? Eu vou utilizar dois R's sempre no meio das palavras. Eu não posso começar uma palavra com dois R's, entendeu? E eu não posso terminar a palavra com duas letras R seguido. Não tem coerência, tá? Então, os dois R sempre entram no meio das palavras. Por exemplo, marrom, ele está no meio da palavra, tá? E quando eu uso um R só, quando for lá no meio da palavra, como que eu sei que não é com dois R's? Simples, vocês vão lembrar da regrinha que nós conversamos aí, que a utilização do R, de um R só, ela vem após aí L, S e N. Por exemplo, enrolado, o R está vindo após o N, tá? Então, lembra da regrinha. Ele vem, um R só, ele vem depois das consoantes L, S e N, tá? Outro exemplo, Israel, ele tem o som forte, porém é com um S só, porque a consoante que antecede o R é o S. Então, está dentro da regrinha, L, S, N. Então, vocês não vão mais confundir quando for R e dois R's, tá bom? Porque tem essa regrinha aí. Então, as palavras ficaram dessa maneira, vocês efetuem a correção. E o exercício anterior seria aí para vocês efetuarem aqui, por exemplo, escreverem palavras que comecem com a letra R. Fácil, né? Vocês poderiam colocar várias palavras. Então, o livro traz alguns exemplos aqui. Depois, R no final da palavra. Então, vocês iam colocar a palavra com R no final. Duas opções aqui também para vocês. Depois, ele pede aqui, ó, vogal mais RR mais vogal. Então, nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U. E aí eu teria que achar uma palavra no qual os dois R's ficaria no meio de duas vogais. Então, ele traz aí a opção berreiro. Eu tenho o berreiro no meio da vogal E, duas vezes aqui o E, tá? Eu tenho duas vogais iguais. E aqui, torradas. Então, ele está aí entre a vogal O e A. Então, perfeito esse exemplo aqui também, tá? Aqui ele pede para colocar vogal, uma escrita com vogal mais o R mais a vogal. Então, nós temos careta, por exemplo, né? Nós temos aí o A e o E, e ele escreve com apenas um R no meio da palavra, ok? E aí, nós temos vogal mais R mais consoante, consoante mais R mais vogal, consoante mais R mais vogal em sílabas distintas. Então, era só vocês acompanharem os exemplos, tá? E aí é bem bacana aí as dicas para vocês não errarem a escrita, tá? Lembrando que dois R's sempre no meio da palavra e um R só. Vocês vão lembrar lá do uso da consoante L, S, N, que vai anteceder aí o uso de um R só. Na maioria das vezes, quando vocês forem se confundir aí com aquele som forte e acharem que for dois R's, vocês vão lembrar da regrinha. Depois, nós falamos sobre a página 100 e 100, apenas a 100 que nós conseguimos efetuar hoje, né? E tinha lá o gênero textual notícia, no qual nós estamos trabalhando, né? Bastante notícia. E nós tínhamos lá uma notícia com o título de Zu recebe raro pinguim albino, mas teme rejeição do bando, né? E aí é o que a gente conversou. Por ser diferente, esse pinguim aí, ele corria um certo risco aí de ser rejeitado ao meio que ele ia ser colocado, né? E aí, na verdade, esse exercício não seria uma interpretação de texto, seria para vocês encontrarem aí. Não deixa de ser uma interpretação, porque vocês teriam que achar a maneira que as palavras deveriam estar escritas, tá? Então, nós achamos vários erros nos quais as palavras estavam no plural e eram para estar
no singular. E também tinha no singular e era para estar no plural. Então, nós grifamos lá aves, mês, eles, quis, pinguim, rejeite, pode, pinguim, pinguim e tranquilo, tá? Já deixei aberto para vocês com a correção. Leiam um texto e vocês vão perceber que a maneira correta de se escrever seria aí, ó. Ave, meses, ele, quisemos, pinguins, rejeitem, podemos, pinguins, pinguins e tranquilos. O que era para fazer, então? Sublinhar no texto as palavras e depois escrever a palavra de maneira correta na parte inferior da página 100, ok? Então, até a próxima correção aí.